Olá, meu nome é Maurício Gaia, eu faço parte da equipe de produção e também da equipe de curadoria do Inérit Brasil. Hoje nós vamos conversar com Pablo Francischelli e Caio Jobim, respectivamente, diretor e produtor do filme Dois Tempos, que faz parte da nossa competição. Muito obrigado, Caio, muito obrigado, Pablo, bem-vindos, como é que vocês estão? Olá, obrigado. Estamos aqui. Estamos bem felizes com mais uma participação no Inédit, né? Nosso terceiro longa, terceira vez que a gente participa do festival. Então, é um prazer estar aqui, um prazer conversar com vocês também. Boa tarde, Maurício. Obrigado pelo convite. Também um grande prazer, uma grande alegria estar mais uma vez aqui no festival. Joia, joia. Nós que agradecemos, né? Vocês, como o Caio falou, já não é a primeira vez, né? Vocês já são veteranos inéditos, já tiveram o Sotaque Elétrico. Teve outro filme que agora me fugiu o nome, mas eu lembro bem do Sotaque Elétrico, né? Que fez parte. O do Ciba, é verdade. Ciba nos Balés da Tormenta, em 2012. Exatamente. E agora vocês trazem mais uma história fantástica, uma história maravilhosa, que está no filme Dois Tempos, o encontro, né? O reencontro entre o Yamandu Costa e o Lúcio Yanes, né, respectivamente aluno e mestre no violão. Como é que surgiu essa história, Pablo? Da onde que veio, assim, como é que surgiu a história desse reencontro deles e vocês, a partir disso, fazerem um documentário? Bom, na verdade, a história começa a partir da nossa relação com o Yamandu Costa, né? A gente tem uma relação antiga, assim, com o Yamandu, de já ter filmado com ele diversos projetos, e além dessa relação de set, de filmagem, a gente desenvolveu uma relação de amizade com o Yamandu e de desenvolver alguns projetos juntos. Então, a gente fez um projeto chamado Sete Vidas em Sete Cordas, que foi lançado em 2015. E nessa proximidade com o Yamandu, ele sempre falava, né, do Lúcio Yanel como sendo o seu grande mestre, né, sua primeira grande referência. E isso sempre nos intrigava, assim, né, de alguma maneira, a gente sempre perguntava um pouco mais, queria saber quem era essa pessoa. E aí, quando eu descobri também que ele era argentino, assim como eu nasci na Argentina e vim para o Brasil no início dos anos 80, assim como o Lúcio, que é um argentino que veio para o Brasil logo depois da Guerra das Malvinas, isso tudo foi gerando um interesse cada vez maior, né, na gente, em querer descobrir quem era essa pessoa e como se dava essa relação entre os dois, né. Até que um dia a gente propôs, eu e o Caio, para o Yamandu, de fazer um filme sobre essa relação mestre-discípulo, né, do Yamandu com o Lúcio. Enfim, aí começou a nascer a ideia do filme Dois Tempos. Bacana. E, Caio, deixa eu perguntar para você, como produtor, né, qual que foi o ponto de partida, assim, esse reencontro entre eles e poder fazer isso numa viagem onde, enfim, é um road movie, né? Tem um motorhome que é primordial na história também. Como é que foi essa produção? Bom, a ideia surgiu, né, em conversas com o Yamandu, porque o Lúcio é de Correntes, na Argentina, onde todo mês de janeiro, a cada ano, existe um festival muito grande de chamamé e música folclórica da região. Né? Sendo a cidade do Lúcio, o Yamandu pensou, bom, a gente pode fazer uma viagem até o festival, né? E chegando lá a gente vai se apresentar nesse festival, né? Fazer uma apresentação, eu e o Lúcio juntos no palco, era uma coisa que também há muito tempo não acontecia, né? Dos dois estarem juntos, né? Em cima de um palco, compartilhando, né? A musicalidade que eles têm em comum. E retomando um pouco da história inicial do Yamandu, né, que Dois Tempos é o nome do filme, também é o nome do primeiro disco que ele gravou, por convite, né, do Lúcio. Na ocasião, fizeram gravar esse disco em dupla. E então, a partir dessa ideia do Yamandu, a gente organizou toda a produção. E essa ideia de a gente viajar, embora ela venha daí, né,
dessa gênese do projeto, a ideia de viajar num motorhome foi uma coisa que foi amadurecendo aos poucos, né? O Yamandu tem uma história de estrada, uma história de viagem, né? Porque o pai dele, o Algacir Costa, era um músico, né, de baile, tinha uma banda de baile chamada Os Fronteiriços, com a mãe do Yamandu. Então a família viajava muito de ônibus. Então a gente retoma também no presente um pouco dessa história, né, do Yamandu. E a partir daí, a história da relação dele, né, deles. O que a gente queria era, a partir dessa paisagem, desse convívio, trazer à tona as memórias, né, de tanto musicais quanto afetivas, né, dessa relação. Essa foi assim nasceu, né, assim a produção se estruturou, a partir dessa ideia, né, poder fazer com que eles tivessem um convívio mais próximo possível, né, nesse tempo da estrada, por isso motorhome, e também, no fim, ter essa celebração deles estarem tocando, né, juntos no palco outra vez. Acho que é isso, não sei se o Pablo quer complementar aí com alguma coisa. Não, acho que é isso, na verdade, tinha uma ideia de confrontar, como o próprio nome do filme diz, né, tinha um confrontamento dos tempos, né, de um tempo presente que se dá pela viagem em si, desses aproximadamente 20 dias que a gente ficou viajando, né, atravessando a fronteira sul do Brasil até a Argentina. Então o tempo fílmico, ele acontece todo no presente, mas tem um passado, né, um grande passado em comum ali entre os dois que reverbera o tempo inteiro nessa viagem, nesse tempo presente, e se atualiza, né? Então, é um pouco isso. Uma coisa que, para mim, fica muito claro, realmente, dentro do filme, é justamente esse tipo de elo, um elo afetivo mesmo, entre os dois, que ele vai surgindo à medida que o filme vai se desenrolando, né? Inclusive, não só nas conversas, nos diálogos deles, mas também nos silêncios. Aquilo que a estrada meio que traz, né, numa viagem dessas, né? Totalmente. Na verdade, é isso, né? A própria relação deles dentro do filme vai se modificando, né? Porque uma viagem significa também se permitir-se se transformar, né? Transformar a si mesmo através de uma viagem, né? Então o filme traz essas nuances, né? Da transformação deles dentro da viagem e da transformação do que foi a relação deles no passado e no presente, né? Então tem um atravessar a paisagem, mas também um deixar-se atravessar, né? Por essa paisagem que é muito... enfim, é uma paisagem que diz respeito muito ao Lúcio Yanel, né? Porque, enfim, ele nasceu em Correntes, ele fez essa viagem para chegar no Brasil, mas que é muito presente também no Yamandu, indiretamente, né? Mesmo ele sem conhecer muitos desses lugares que ele está visitando no filme, eles são muito presentes nele, né? Na formação dele, pelo encontro dele com o Lúcio Yanel, né? Então, sim, o filme tem muito isso, né? Tem esses silêncios, né? Tem planos longos, tem momentos que os personagens também visivelmente estão um pouco mais cansados, assim, pela viagem. Foram, como eu falei, 20 dias direto, assim, na estrada, né? A gente, claro, parava em alguns lugares e ficava mais dias em alguns lugares, mas foi uma viagem longa, assim, então esse cansaço também está no filme. Então esses silêncios, né, os momentos em que nada acontece, entre aspas, mas que está acontecendo muita coisa ali, né, nas entrelinhas, né? Então tudo isso nos interessava muito, assim, tem uma busca no filme pela grandeza do mundo nas pequenas coisas, assim, né, pela simplicidade das coisas. Só que como encontrar isso e como filmar isso foi um trabalho grande, assim, né, para mim e para o Caio, que a gente fez toda a pesquisa. Foi uma pesquisa muito longa, assim, a gente fez o trajeto da viagem de carro, né, para entender um pouco esses lugares e o que filmar nesses lugares. Então a gente traçou mais ou menos um roteiro por onde o filme iria passar, e também a maneira de filmar, né. A gente inicialmente tem essa tentação de querer filmar tudo, né, de filmar com mais de uma câmera,
de não perder nada, mas aos poucos a gente foi se dando conta que talvez fosse importante deixar, né, perder algumas coisas, né, trabalhar com fora de campo, com o que não se vê, né, e com uma equipe menor também, né, ter uma câmera menos significa ter menos gente, então deixar que a relação aconteça, né, que as conversas, os silêncios pudessem acontecer o mais naturalmente possível, se é que isso é possível, né, tendo uma câmera ali, mas sempre tem um lado que conscientiza a presença da câmera, né, mas que isso fosse minimizado de alguma maneira. Então, a gente trabalhou muito o antes, né, a preparação do filme para que essa simplicidade pudesse vir à tona. Então, tudo isso, esses silêncios, né, essa mudança essas nuances, né, essa transformação dos personagens durante a viagem era algo que a gente realmente queria, assim, que imaginava que ia acontecer e queria poder registrar isso da melhor maneira. E quanto tempo que levou essa preparação do filme? Incluindo essa viagem, a escolha das cidades onde seriam feitas as filmagens e tudo mais? Bom, o projeto surge em 2017, né? A ideia original surge em 2017. Até a gente fazer essa viagem, que foi essa primeira viagem de pesquisa e os primeiros encontros com o Lúcio e alguns encontros com o Yamandu também, que fizeram parte desse processo, acredito que o projeto começa no início de 2017, a gente viaja, faz essa viagem de pesquisa no meio de 2018 e filma no início de 2019, né? A gente filma em janeiro de 2019 e o filme só vem a ficar pronto e a ser lançado agora no início de 2021. Então foi um processo que exigia tempo, né? Porque a gente, quando iniciou o projeto, não conhecia o Lúcio pessoalmente. A gente estabeleceu essa relação, que era muito importante, né, para que as coisas fluíssem naturalmente. Fizemos essa viagem até Correntes, voltamos e aí pensamos o filme, contratamos uma equipe, também pensamos a equipe, né, em função de tamanho, em função de pessoas que estariam com a gente nessa viagem, também levando em conta, né, o que a gente tinha encontrado por lá, e o processo foi esse, assim, a gente optou por viajar com 2 motorhomes, né, um motorhome de cena e um motorhome de produção, de equipe. Então a gente viajou no mesmo clima deles, né, dos personagens, e assim foi, assim, em termos de produção, foi isso, assim, uma produção enxuta. Continua aí, Pá. Foram 4 anos, né, assim, de 2017 até 2021. 2017 a gente coloca a ideia no papel, né, mas as ideias e as conversas com o Yamandu já vinham talvez de um pouco antes, né. E a gente foi para Caxias também, essa coisa de não conhecer o Lúcio, né, a gente foi para Caxias do Sul algumas vezes, né, a gente se encontrou com o Lúcio, né, estabeleceu uma relação, né, de confiança e a gente fazia umas entrevistas gravadas só com áudio para a gente entender e mapear um pouco também, né, essa geografia afetiva dele, que nos levou a escrever o roteiro do filme, que foi, como a gente tinha pouco tempo, isso é um aspecto legal de falar também, a gente tinha pouco tempo de filmagem, né, de dias de filmagem por conta da agenda, principalmente do Yamandu, né, que antes da pandemia, é um filme pré-pandêmico, né. Uhum. Então, o Yamandu tinha uma agenda nessa época muito complexa de shows, tanto que logo depois que a gente terminou de filmar, ele ia fazer um show na Bélgica. Então, o fato da gente ter pouco tempo de filmagem também nos levou a preparar muito o filme, e a gente, inclusive, escreveu o roteiro como um roteiro de ficção, né? Imaginando tudo que iria acontecer. Claro que depois, isso na hora de filmar e na hora de editar acabou sendo bastante modificado, mas foi uma maneira, né, da gente conseguir realizar o filme que a gente queria. Então essa preparação foi muito importante. Joia, bacana. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Lúcio. A impressão que o filme passa é que o Lúcio ele é um falso ranzinza, é isso mesmo? E outra coisa, assim,
Ele tem grandes frases o tempo todo. Tem alguns... Aquela cena que eles estão ali na Argentina, que a pessoa pergunta se eles não cantam, que ele responde, somos mudos. Aquilo, assim, é sensacional. Se eu falar, aquilo é diálogo de ficção, não é diálogo de documentário. Da onde que ele tira todas essas coisas, assim? Como é que é o Lúcio, enfim? Bom, essa pergunta de onde ele tira, eu não saberia te responder. A gente teria que perguntar para ele, assim, mas realmente, eu não sei, eu não diria que ele é ranzinza, né? Eu acho que ele é Ele um parece cara... ser um falso ranzinza, ele tá tem meio um humor... reclamando e tal, mas ele tá sempre tirando um barato, né? É um humor argentino, assim, né? Ele tem esse humor peculiar argentino que vem muito de uma ironia, né? Que muitas vezes você não sabe se ele tá brincando, se ele tá falando sério. E é nesse limiar, né? Entre o que é verdadeiro e o que é uma brincadeira ali, né? O que é uma ironia, é que ele transita, né? Então, e junto com isso, acho que tem muito ele personifica muito essa figura do mestre, né, do sábio, essas tiradas filosóficas, né, que ele traz no filme, ao longo do filme, né, essa ideia do destino e outras considerações assim que ele traz, fazem com que ele incorpore muito essa figura, né, do mestre, que de fato ele é, né, um cara que viveu a vida de uma maneira cigana, assim, né, ele viajou por muitos lugares, ele foi, enfim, pela Argentina, ele rodou muito, ele foi para a Rússia antes de encontrar a família do Yamandu no Rio Grande do Sul, ele tinha uma casa de tangos em São Paulo, então eu acho que vem um pouco dessas errâncias, assim, dele, que também é um dos motivos também do filme acontecer na estrada, né, a viagem é um pouco também traz à tona essa personalidade errante, né, cigana do Luciano. Joia, joia. E outra coisa que eu percebi no filme também, quando eles estão falando sobre o negócio da estrada, porque aquilo me lembrou uma viagem que eu fiz quando era criança com os meus pais, que a gente foi até Buenos Aires de carro, e indo pelo Chuí, né? Então aquela coisa assim, aquela estrada que é aquela reta que não acaba nunca mais, né? Que é meio comum ali na região dos Pampas e também, pelo que eu vi, na Argentina também, é isso também, né? Pelo menos até chegar a Corrientes, é muito retão, né? Sim, ali aquela região, ela é conhecida como a Mesopotâmia Argentina, né? Então é uma região realmente assim a paisagem muda um pouco quando a gente atravessa a fronteira, né, do Rio Grande do Sul para a Argentina. E realmente é uma região de uma grande planície, assim, né? E aí na estrada isso representam retas, né? Uma estrada que parece não ter fim, né? Então tem aquela cena que logo quando eles atravessam a fronteira, que os argentinos ultrapassam a, sei lá, 200 por hora o carro, e aí o Yamandu faz aquele comentário, né, de que esses argentinos são loucos e quase se matam no Brasil, e aí o Lúcio fala, no Brasil eles se matam, porque no Brasil a estrada já não é tão retilínea, né, mas tem essa coisa da geografia que interfere, com certeza. Certo. E com relação nas paradas ali nas cidades, aqueles personagens que vão surgindo durante o filme, que vão interagindo com eles, vendo eles tocando nas praças e tudo mais, como é que foi feito esse trabalho com esses personagens? Como é que era essa interação? Enfim, o que entrou, o que não entrou dessas conversas todas com esses personagens? Talvez o Caio possa falar um pouco mais, assim, em termos de produção, mas são personagens que é isso, que também nos atravessaram, né? E aí era um pouco também essa coisa da sorte, que o Caio já falou uma outra vez também, que a sorte, ela viajou no motorhome também com a gente, né, Caio? Foi um pouco isso. Eu acho que a nossa estrutura, né, de produção, por ela ser muito pequena, ela é discreta, né? Uma produção discreta para parâmetros assim de cinema. Então a gente estava nesses lugares muito pequenos, né? Com pessoas talvez não acostumadas, mas como a gente
procurava interferir ao mínimo no ambiente e tal, e eles, né, com a própria empatia deles e naturalidade deles, atraíam essas pessoas. Eu acho que a gente teve muita sorte dessas pessoas estarem por perto, né, ali naqueles momentos, mas acho que tem um mérito da equipe, né, de saber interferir pouco e deixar a coisa fluir de uma forma mais natural possível, e uma coisa deles mesmo, serem personalidades, né, personagens que gostam de interagir, gostam de trocar, gostam de conhecer as pessoas, né, então aquele encontro no cemitério, né, com a pessoa que não acredita que alguém pode ser ateu, nem sabe o que é isso, ela acaba levando o filme para outras dimensões que, de uma certa forma, a gente desejava, mas se não fosse aquele personagem aleatório, o acaso, não teria chegado um nível tão alto, né, na profundidade, assim, do que está sendo tratado de uma forma tão descontraída também ao mesmo tempo. Então, eu acho que é isso, uma conjunção de sorte com a personalidade dos personagens e uma certa forma de trabalhar, né, da nossa produção, assim, que contribuiu para que essas coisas inesperadas somassem, né? Porque às vezes o inesperado atrapalha no documentário, mas no caso aqui o inesperado só veio a somar, assim, em todos os momentos. Eu não me lembro de nenhum momento em que a gente tenha tido que interferir, né, em relação a pessoas que a gente tem encontrado pelo caminho. Todas elas acabaram vindo e se tornaram parte do filme. Porque, só complementando, assim, Maurício, o que o Caio está falando, porque tem uma coisa do documentário, assim, né, me parece central, que é a distância que se estabelece, né, que você, enquanto documentarista, estabelece porque você está filmando, né. Nesse sentido, também foi um trabalho nosso de encontrar que a gente também, né, à medida que a viagem avançava, a gente também foi ajustando, né, a distância que a gente se colocava em relação aos personagens para que isso acontecesse. Nesse sentido, também tem uma contribuição muito importante, que é a do nosso diretor de fotografia, que é o Luiz Abramo, que é um grande mestre, assim, para mim, o Caio também, assim, um cara que contribui muito com a gente. Então, também a gente teve a sorte de ter uma pessoa que a gente considera um mestre, assim como o Lúcio para o Yamandu, guardadas as devidas proporções. A gente tinha o Luiz Abramo, que foi central para a gente encontrar essa distância, né, também certa, né, nessas nossas conversas, para que esses personagens pudessem atravessar, né, o filme e, de certa maneira, subjetivar, assim, essa paisagem. Sim, sim. Inclusive, assim, vocês falaram, né, da equipe, do tamanho da equipe. Qual que foi o tamanho dessa equipe de produção que acompanhou vocês durante a viagem? A gente viajou com uma equipe bem reduzida, né? A gente tinha um produtor local argentino, Luiz Abramo, e um assistente, um técnico de som, eu e Pablo, Yamandu e Lúcio. Essa era o nosso contingente, né, total. Eu agora não somei aqui, mas imagino que eram 10 pessoas, né? Pelo que eu me lembro, eram 10 pessoas no máximo, assim. Mas no set a gente era uma equipe. Quando a gente, né, estava filmando, de fato, né, éramos talvez 4 ou 5, assim, né. Era o Luiz Abramo na direção de fotografia, com o Juliano Dutra na assistência, o Alexandre Griva, que fez um trabalho de som também espetacular no filme, eu e o Caio, e o Lucas, que era nosso produtor de campo, que ele é, na verdade, de lá de Correntes, né. Então, era uma equipe bem pequena, assim, para os parâmetros, né, enfim, porque é a produção, né, de uma maneira geral, de cinema. Sim, sim. E qual que é a carreira do filme até agora, né? Ele teve Não É Tudo Verdade, ele teve na Mostra também, se eu não me engano, verdade? Não. Ele teve Não É Tudo Verdade, né? O filme estreou na Tudo Verdade, né, na competição brasileira da Tudo Verdade, no mês passado, no mês de abril, e esse está sendo a segunda exibição pública do filme, né? A gente tem, por contrato, uma licença no canal Curta, no segundo semestre, né, desse ano, que, enfim, também é um grande parceiro do filme, e outras exibições que estão por vir.
Certo. Bom, como eu tinha falado lá no começo, vocês também já tinham falado, não é a primeira vez que vocês participam do Inédit, né? Trabalhando juntos, né? Vocês costumam atuar em dupla, né? Já tivemos lá o filme do Siba e o Sotaque Elétrico também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as carreiras de vocês. Caio, você quer começar? A gente, enfim, a gente somos gaúchos que nos encontramos aqui no Rio, né? E esse ano também, com a estreia do filme, celebrou 10 anos de parceria, 10 anos de existência da Doble Chapa, né? Que é a produtora que a gente filmou lá atrás, em 2011. E o primeiro projeto que a gente tocou ali foi o filme do Siba, né? Que acabou estreando no Inédit. E, enfim, a gente trabalha nesse esquema de parceria. Eu assumindo mais uma parte de produção, roteiro, Pablo direção, roteiro, edição, enfim. E é isso, a gente tem uma coisa acho interessante que eu não falei, mas a gente está aqui no Inédit, no documentário Festival de Documentários Musicais, e acho interessante do filme do Siba, tanto quanto do Yamandu, são filmes em documentários musicais em que a gente filma as coisas no momento em que elas acontecem, né? Não são documentários retrospectivos, né? E eu acho isso, assim, é esse tipo de documentário musical que eu gosto, assim, porque é muito fácil fazer uma retrospectiva, juntar um monte de imagens e tal. E esses dois filmes, né, que trazem isso, né, o calor da hora, as coisas enquanto elas acontecem, e trazem um pouco do imponderável, né, para o documentário musical. E, enfim, esse é o tipo de filme que a gente vem fazendo, né, que a gente gosta de fazer nesses 10 anos. E, enfim, outros projetos rolaram nesse período, mas a gente tenta trazer muitas coisas musicais, a gente tenta trazer esse calor da hora, né, para o documentário musical. E acho que era legal aproveitar, né, que a gente está nesse universo aqui do documentário musical para ressaltar essa característica do nosso trabalho, já que você falou, né, em relação a... Fiquei meio sem saber o que falar, né, fazer um balanço de carreira, mas acho que o que caracteriza, assim, né, o nosso drive, assim, de ter feito tantos projetos musicais, assim, variados, né, Yamandu, Siba, guitarra brasileira que, né, compreende um universo enorme, né, de musicalidades, é isso, de trazer, de registrar as coisas, né, no presente, né, no calor da contemporaneidade. Tem uma discussão, só complementando rapidinho o que o Caio falou, assim, que tem uma discussão que a gente sempre se faz, assim, durante a realização dos projetos, que é também, entrando um pouco nessa discussão do documentário musical, que eu acho interessante, que é o quanto a história que a gente está contando vai além da música, assim, né? Essa é um pouco um questionamento que a gente se faz, uma certa provocação, assim, que a gente se faz, que nos parece sempre importante, né, que a história que está sendo contada, ela se sustente para além da música, né? Claro que a música é importante, porque a gente está falando de personagens músicos, né? Mas a gente sempre se questiona o quanto a história pode interessar um público amplo, né? Não só quem gosta de determinado artista, né? Enfim, do Siba, ou do Yamandu, ou de qualquer outro que a gente estiver fazendo. Então, é sempre uma pergunta e uma provocação que a gente se faz, né, quando a gente está trabalhando com música, né, e com isso que se chama de documentário musical. Certo. Eu queria pedir para vocês que, enfim, deixar aí o espaço aberto para vocês, qualquer coisa que eu não tenha perguntado, que tenha ficado para lá, que vocês possam falar agora a respeito do filme ou qualquer outra coisa. Pode começar, vamos começar com o Pablo dessa vez. Não sei muito mais o que falar, eu acho que, bom, primeiro convidar as pessoas, né, para que possam embarcar também nessa viagem, né, e que, enfim, a ideia também, um pouco, teve um comentário numa das sessões que a gente fez no Inédit, desculpa, não é tudo verdade, que eu gostei, um comentário de uma pessoa que se sentiu como uma mosquinha dentro do motorhome com o Yamandu e com o Lúcio, né? Então,
enfim, um convite para que as pessoas possam embarcar, né, junto com os nossos personagens nessa viagem rumo a Correntes, e uma coisa que para a gente era importante era que está representado de alguma maneira na forma como a gente coloca isso no filme, que a viagem, né, que o caminho e que o trajeto seja mais importante do que o ponto de chegada. Com certeza, com certeza. Pablo, Caio? E o Caio caiu. E o Caio caiu. Acabou de aparecer aqui. O Caio caiu. Bom, acontece, né? Essas coisas acontecem em tecnologia assim mesmo. O Caio tá voltando. Acabei de voltar, desculpa aí, gente. Caiu aqui na internet. A gente está acostumado, é assim mesmo, sem problema. Bom, o Pablo falou aqui algumas coisas. Você quer complementar, quer falar alguma coisa, enfim, que tenha ficado para trás, que você gostaria de falar, que eu não tenha perguntado? Não, acho que é isso, a gente falou bastante, né? Acho que compreendeu tudo, assim. Acho que essa coisa que o Pablo falou é isso, através da música, né? Revelar o lado humano, né? Desses artistas, que às vezes eles parecem tão distantes, né? Em cima do palco, enfim, ou mesmo no dia a dia, né? No convívio, mas trazer o lado humano, né? As questões existenciais, né? Que permeiam a alma dos artistas. E aí, complementando já que o Caio tocou nesse ponto, né, do lado humano, tem algo que eu acho que é bonito também do filme, do projeto, que é jogar luz em cima da figura do Lúcio Yanel, né, porque o Yamandu, enfim, é um cara super reconhecido, a grande maioria das pessoas ligadas ao mundo da música conhece, né, mas o Lúcio é um cara que não tem, né, esses holofotes todos, então não que o filme tenha por objetivo recuperar ou resgatar, ou mesmo, né, querer transformar, né, a gente nunca se propôs a isso, mas tem esse aspecto interessante também, né, de que as pessoas possam conhecer um pouco essa figura que é uma grande figura, um grande músico, um grande personagem. Então fica também esse aspecto do filme. Eu queria agradecer aqui as presenças de Pablo Francischelli, Caio Jobim, diretor e produtor do filme Dois Tempos. Nos vemos no Festival Inerte Brasil.